Olá pessoal, boa noite. Esperar uns 2 minutinhos aqui, o pessoal está entrando. Pragmática já entrou, Patrícia. Sejam bem-vindos. Jordana, legal. Seja bem-vinda, Jordana. Reginaldo. Boa noite, Érica. Alex Fernandes. Estão me ouvindo bem? Por favor, sinalizem para mim. Estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo aqui. Ok, beleza. Maravilha. Bom, vou chamar aqui o nosso convidado especial aqui. Qualquer momento já está entrando aí. Professor Carlos Augusto de Medeiros para essa live de hoje. Agora sim. Boa noite, Guto. Boa noite, Hollenberg. Como é que tá? Me ouve bem? Perfeitamente. Você me ouve bem? Maravilha. Show de bola. Que bom. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade por estar mais uma vez aí trazendo esse esclarecimento para nós sobre esse modelo de intervenção, né, que você veio galgando aí uma experiência significativa, e eu acredito que os participantes possam fazer um bom proveito aí do quão rico e oportuno que é essa maneira de intervir na clínica através dessa metodologia que você criou. Gente, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Hollenberg, sou psicólogo, e aqui está o Dr. Carlos Augusto de Medeiros. Apresentar o currículo Lattes de um professor universitário, haja tempo. Então, eu vou abrir espaço para que ele mesmo se apresente. Ele vai falar para nós aqui sobre a psicoterapia comportamental pragmática. Já já eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui e ele vai se encarregar no final. Nós poderemos aí abrir espaço para alguma pergunta que surgir aí. Então, por gentileza, professor, fica à vontade, se apresentar aí, né? E logo eu farei a primeira pergunta aí para você. Ok, em primeiro lugar, queria agradecer ao convite do Hollenberg, que está sempre aí com a gente. Acho que resolveu se ocupar pessoalmente de divulgar a PCP e é bacana ver isso, ver a empolgação de vocês quando gostam do modelo que foi criado por mim. Enfim, é bacana estar novamente numa atividade com você. Bem, engraçado, acho sempre meio constrangedor a gente se apresentar, enfim, mas eu sou um professor doutor, Carlos Augusto Medeiros, mais conhecido como Guto ou Medeiros do Moreira e Medeiros. Além disso, eu sou conhecido por ter proposto esse modelo de psicoterapia, chamado psicoterapia comportamental pragmática. Hoje em dia eu sou o diretor-presidente da Pragmática Psicoterapia e Cursos, então quem tiver interesse, siga a gente lá no Instagram, né? Tem sempre cursos acontecendo, inclusive daqui, sem ser esse sábado próximo, vai ter uma PCP aplicada às relações amorosas, né? Então quem tiver interesse nesse tema e ver como é que a PCP trabalha com isso, vai ser bem-vindo. E se inscrever lá, o link de inscrição está na nossa bio. Eu sou professor do Centro Universitário de Brasília, orientador de mestrado, então inclusive oriento mestrado em clínica, então quem tiver interesse em fazer mestrado em psicologia clínica, pode me procurar lá, e também na área de comportamento verbal, em pesquisa básica. Enfim, fiz mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, e sou psicólogo clínico há mais de 20 anos, enfim, estou entregando a idade. Acho que está bom de currículo. Então mete bronca nas suas perguntas aí. Legal, obrigado, professor. Vamos lá. O professor, eu gostaria que você começasse
discorrendo um pouco para nós aí, o que tanto lhe motivou criar este modelo de psicoterapia, esse modelo de intervenção? Afinal de contas, por que psicoterapia comportamental pragmática? Tá. Bem, em primeiro lugar, eu sempre me considerei uma pessoa pragmática, sempre considerei alguém prático, que gostava de solucionar problemas, ou de pensar em forma de solucionar problemas, sem ficar com muitas elucubrações e tal, ou lamentando o problema. Eu preferia já pensar em como resolver esse problema, né? Então, o pragmatismo é uma característica minha que me aproximou da análise do comportamento, que é uma abordagem pragmática, né? Então, o meu modo de pensar sempre casou com o modo da análise do comportamento. E quando eu me formei, né, na Universidade de Brasília, fiz estágio em clínica. Eu tive essa sorte de fazer com a professora Josélia Abreu Rodrigues. E eu comecei a aplicar a análise do comportamento à clínica como todo mundo aplica quando se forma. E eu observava que eu provia reforçamento, eu devolvia análises funcionais, eu explicava um pouco de análise do comportamento para os meus clientes, né? Eu reforçava arbitrariamente, às vezes apresentava uma punição arbitrária aqui e ali e emitia regras, né? Sugeria o que eles poderiam fazer para resolver os seus problemas, tentava ajudá-los a enxergar o mundo de uma maneira diferente do que eles vinham enxergando. E eu observava que não funcionava. Eu observava que eles raramente seguiam aquilo que eu propunha, mesmo que concordassem com aquilo que eu dizia para eles. Acabavam persistindo em padrões comportamentais, né? Às vezes eu sentia como se eu estava fazendo uma obviedade, que era uma coisa muito óbvia para eles, e eles ainda continuavam do mesmo jeito, enfim. E começou a me deixar muito cético em relação à emissão de regras, né? A emissão de conselhos, orientações, devolutivas de análises funcionais para o meu terapeutizando. Segundo aspecto, quando eu provei um reforçamento arbitrário, quando eu congratulava o meu terapeutizando por uma mudança, uma coisa que ele tinha feito, eu sentia que eu estava tratando esse cara, eu não estava respeitando a inteligência dele, eu estava tratando ele como uma criança, né? E uma criança, ela é pouco autônoma em relação a um adulto, né? E as minhas leituras na graduação, que tive a oportunidade de ter contato com a psicanálise, tive a oportunidade de ter contato com a terapia centrada na pessoa, sempre se colocava um papel mais ativo do terapeutizando, né? Aquela pessoa que era responsável pelo seu processo de evolução em terapia. E, ao mesmo tempo, os tratamentos comportamentais eles eram muito ostensivos, muito diretivos, em que a relação de controle do comportamento ficava muito evidente, em que o terapeuta era o principal agente controlador e o terapeutizando era o agente controlado. Isso começou a me gerar um incômodo, uma insatisfação, porque assim, eu não estou propiciando mudança. Eu estou simplesmente pegando essa pessoa pela mão para fazer o que eu quero que ela faça, né? E isso começou filosoficamente, e na medida que eu fui me aprofundando nos estudos do behaviorismo radical, na filosofia do Skinner, na visão de ser humano do Skinner, eu falei, olha, isso não é compatível. É uma coisa que eu sempre falo nessas lives, tem uma frase do Skinner que me marcou muito. Ele fala assim, olha, ensinar não é expor conteúdo. Ensinar é criar condições para que o comportamento ocorra, e aí sim você vai modelar esse comportamento. Ou seja, já na educação, Skinner já traz uma concepção completamente ativa do estudante. Ora, se o contexto educacional, que é muito mais ostensivo, muito mais diretivo com a psicoterapia, Skinner já via dessa forma, em que o estudante tinha que ser ativo no seu papel como estudante, imagina numa terapia. E aí, de fato, eu comecei a me desafiar a fazer uma terapia menos ostensiva, uma terapia menos diretiva. Eu falei, não posso explicar para esse cara porque ele se comporta, mas eu tenho que dar um jeito de ele descobrir. Como é que eu faço para esse cara descobrir? Né? Pô, eu tenho que fortalecer esse comportamento, mas eu não posso dar reforçamento arbitrário. Então, como é que eu vou fazer para reforçar esse comportamento desse cara sem que ele se sinta uma criança? Sem que eu não reduza a liberdade dele, sem que eu não reduza a autonomia dele, para que ele se sinta um agente ativo no seu processo de mudança. Para que ele se orgulhe das mudanças que ele conquistou, para que ele se orgulhe das conclusões que ele chegou em terapia. Como é que eu faço isso? E aí eu fui, de fato, com esse desafio, eu fui criando um modelo, tanto nos meus atendimentos, como nas minhas
supervisões. Então, desde 2002, eu supervisiono estágios. E aí, paralelamente, comecei a ir para os congressos da BPMC, comecei a ler os estudos de caso, e eu comecei a olhar, meu irmão, o que é feito, o que se diz que a gente deve fazer dentro do consultório, não me representa. Não me representa mais. O que é feito, tanto pela terapia analítica comportamental, tanto pela TAC, quanto pelas terapias de terceira onda, contextuais, isso não me representa. O que eu faço em consultório é muito diferente. E o que marca essa diferença é não só uma visão pragmática do que eu posso fazer para se atingir os objetivos terapêuticos, sempre descritos em termos de comportamentos-alvo, de modificação de comportamentos-alvo dos meus terapeutizandos. Então, eu falei assim, olha, eu tenho que ter essa postura pragmática, mas eu tenho que também criar condições para que a mudança ocorra. Ao tempo do terapeutizando, sem impor o meu tempo, sem impor as minhas análises, visão de mundo. Né? E daí, quando eu vi que eu estava fazendo uma coisa completamente diferente, pelo menos na prática clínica, apesar dos princípios filosóficos serem os mesmos, mas na prática clínica, na lida do dia a dia, era muito diferente do que era feito, eu falei, olha, eu faço algo diferente. Eu ensino algo diferente. Então eu tenho que nomear isso que eu faço. E aí sim, nasceu a psicoterapia comportamental pragmática. Me alonguei um pouquinho na resposta, mas acho que respondi a sua pergunta. Com certeza, respondeu sim. Foi muito esclarecedor. Acredito que o pessoal que ainda é meio neófito na área, né, que está conhecendo, vocês devem ter percebido ele falando o termo terapeutizando. Como é uma coisa que leva um tempo muito curto para ele esclarecer, não estava no script aqui, então, por favor, se puder esclarecer para o pessoal aí, que é neófito na área, aí, puder esclarecer para eles por que você chama o cliente de não paciente, não de cliente, mas sim de terapeutizando. Então, esse é um velho debate que tinha já na minha graduação, né? Que é um incômodo, porque ele passa a impressão de um ser passivo frente àquela figura de autoridade, do suposto saber do terapeuta. Então, e uma conivência com o modelo médico, que é um modelo que eu me oponho. Então, obviamente, paciente nunca passou pela minha cabeça chamar o usuário dos meus serviços, né? Cliente passa aquela noção mercantilista de ser aquela pessoa que te paga, uma relação muito mediada pelo dinheiro, então o que gerava um certo desconforto também. E aí, e ao mesmo tempo, nenhum dos dois passava a noção de indivíduo ativo do processo terapêutico, que eu precisava. Então, eu tinha supervisionandos, que eram meus estagiários, que eles que atendiam, eu só supervisionava. Eu tinha os meus orientandos de mestrado, de monografia, que eles escreviam trabalho. Eu só os ajudava a fazê-lo. Então eu pensei, ora, eu vou utilizar o mesmo sufixo. Terapeuta, terapeutizando. Para deixar muito claro que é o terapeutizando que faz a sua terapia. Eu vou meramente sair do local de suposto saber e vou criar condições para que a mudança comportamental aconteça. Legal. E a gente tem que lembrar de uma coisa, isso já é, inclusive, é pragmático, né? Já por si só. A gente passa com o nosso terapeutizando, em geral, 50 minutos por semana. E se você não atende convênio, porque tem convênio que são 40 minutos ou meia hora a sessão, certo? Fora aqueles que são atendimentos quinzenais. Então, na realidade, as contingências que vão estar operando, que acontecem fora do consultório, que são as preponderantes do controle do comportamento dele. E eu não tenho como operar sobre elas. A única pessoa que pode operar sobre essas contingências que acontecem fora do consultório é o próprio terapeutizando. Então, por isso que eu uso o termo terapeutizando para garantir essa questão do papel ativo dele na terapia. Legal. Acredito que você já até puxou aqui para a próxima pergunta aqui. Tratando-se de uma carreira sólida aí com experiência sobre comportamento verbal, professor, que desafios clínicos o psicólogo está exposto durante sua sessão de psicoterapia? Sim. São pergunta bem ampla e a gente pode pegar por alguns aspectos. Então, eu vou falar de alguns deles
e depois eu vou... Enfim, certamente alguns vão ficar em branco, vou deixar passar batido e vou comentar o que me ocorreu. O primeiro deles é obter as informações de uma maneira acurada e confiável para que você possa fazer suas análises funcionais. E aí o terapeuta ele vai ter que saber entrevistar. E, obviamente, nós não temos um treinamento na faculdade, eu pelo menos desconheço algum curso de graduação no Brasil, que nos ensine apenas a partir de pistas não verbais se o nosso terapeutizando está falando a verdade ou se ele está mentindo. Então, o que a gente pode fazer é criar condições, é pensar na maneira como a gente interage com o nosso terapeutizando, como a gente coleta as informações, como a gente intervém, para aumentar a probabilidade de relatos acurados, de relatos confiáveis. E, curiosamente, isso tem muito a ver com algumas características da PCP. Em primeiro lugar, evitar fazer pergunta fechada. Aquelas perguntas que podem ser respondidas com sim e não. Então, você já conversou com a sua esposa sobre isso? Você fica triste quando seu pai faz isso com você? Esses são todos exemplos de perguntas fechadas. E as perguntas fechadas, ao delimitarem duas alternativas de respostas, ela deixa muito claro para o terapeutizando qual resposta dele será reforçada pelo terapeuta. Então, o ideal seria optar por perguntas abertas. Então, o que você já fez contra a sua mulher com relação a isso que você se queixa? O que você sente quando seu pai te trata assim? Então, o primeiro ponto é optar por perguntas abertas. Eu já tenho conduzido algumas pesquisas básicas que têm demonstrado que as perguntas abertas tendem a gerar relatos mais correspondentes, mais fidedignos que perguntas fechadas. Evitar a punição, isso é básico. Então, em PCP, a gente nunca vai usar a punição como forma de intervenção. Nunca. A gente nunca vai criticar, nunca vai repreender, nunca vai recriminar o nosso terapeutizando. Porque, em geral, além de todos os efeitos colaterais indesejáveis do controle aversivo, quando a gente pune um relato, nós estaremos punindo o comportamento de relatar, mas não o comportamento relatado. E isso provavelmente vai enfraquecer a correspondência verbal. Então, se uma mãe me conta que ela surrou o seu filho durante a semana e eu falo para ela que ela está errada, que ela não deveria ter feito isso, que não é assim que se educa uma criança, é provável que no futuro ela não me conte que bateu na criança ou que ela invente uma história, invente uma justificativa para ter batido na criança. Né? A mesma coisa opera com reforçamento arbitrário. Quando eu elogio, quando eu parabenizo, quando eu congratulo o terapeutizando meu, esse meu reforçamento ele vai ser contingente ao relato e não ao comportamento relatado. Então, é provável que, mesmo que esse comportamento não tenha acontecido lá fora, o meu terapeutizando me conte. E assim ele vai entrar em contato com o reforçamento arbitrário. Então, outra recomendação é não reforçar arbitrariamente, não punir e, por fim, não emitir regras. Porque quando você emite uma regra, quando você diz para o seu terapeutizando o que ele deve fazer, e aí ele fala, não, você tem razão, eu vou fazer isso, e ele não consegue fazer, o que ele vai te relatar na sessão seguinte? Porque ele aprendeu na vida dele que quando emitiram uma regra para ele, quando disseram que ele deveria fazer alguma coisa, ele não fez, não fazer provavelmente produziu estímulos aversivos. Então é provável que ele distorça o relato dele para o terapeuta. Então, o primeiro desafio é entrevistar de um modo que você consiga obter informações, gerar reflexões e que essas informações sejam confiáveis. E isso vai depender muito das habilidades do traquejo do terapeuta. Outro desafio muito grande é levar o terapeutizando a analisar o próprio comportamento. Porque quando você faz devolutivas de análises funcionais, quando você emite regras, quando você interpreta, isso é muito fácil, é muito custoso. Você tendo feito a sua análise funcional lá, quebrar a cabeça um pouquinho, você consegue falar, elaborar a sua análise funcional e dizê-la para o seu terapeuta, olha, você está agindo assim por causa disso, 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 isso te traz e tais problemas, então, para você superar isso, você tem que mudar tais e tais coisas. Isso é simples. Trivial. O mais complexo é você fazer o exercício de análise funcional sozinho. Né? Agora, levar o terapeutizando a fazer isso sozinho é muito mais difícil.
É muito mais trabalhoso. Vai exigir não só a capacidade do terapeuta fazer a sua análise funcional, como também de você fazer perguntas que levem-no a descrever o seu ambiente de uma maneira mais acurada. Que ele comece a descrever relações entre seus comportamentos e as suas consequências e seus antecedentes. E isso não é trivial. E não é um questionário padronizado. Ou seja, ele fala, ele responde uma pergunta sua, isso serve de contexto para você fazer a próxima, e você faz a próxima pergunta já presumindo o que ele vai te responder para te dar o gancho para fazer a próxima. Ou seja, o questionamento reflexivo, ele é um procedimento muito sofisticado, que é um desafio muito grande para o terapeuta, e obviamente também é cansativo para estar terapeutizando, porque ao invés dele ouvir a análise funcional dita pelo terapeuta, ele terá que fazer essa análise funcional junto com o terapeuta. Ele vai ter que pensar junto com o terapeuta. E aí, isso entra um pouco na noção, inclusive, de independência funcional. Porque o terapeuta, quando ele fala análise funcional terapeutizando, o terapeutizando está se comportando como ouvinte. Ao passo que, quando o terapeuta ele leva o terapeutizando a fazer a análise funcional ele mesmo, o terapeuta está criando condições para que o terapeutizando se comporte como falante. Ou seja, que as contingências passem a exercer controle sobre o seu comportamento verbal. Mas nada disso é mais desafiador do que propiciar a mudança. Ou seja, quando, mesmo que o terapeutizando ele formule as análises funcionais, mesmo que ele entenda o que ele faz, que leva ao sofrimento, mesmo que ele entenda que tudo que ele tem que fazer diferente para parar de sofrer ou para interagir com o ambiente de uma maneira diferente, tentar agir diferente é algo muito difícil de acontecer. Na minha leitura, o maior desafio é essa mudança de comportamento. Justamente porque a gente não tem controle sobre as contingências que ocorrem lá fora. E aí, terapeutizando, ele vai ter que arriscar agir de um jeito diferente que ele agiu a vida inteira dele. E certamente isso é muito amedrontador, porque é o momento que ele vai abrir mão do controle, ele vai abrir mão da previsibilidade. Porque mesmo que ele esteja numa vida de sofrimento, ele sabe o que vai acontecer amanhã se ele continuar agindo dessa maneira. Se ele se expuser às novas contingências, ele vai entrar em contato com o reforçamento incerto, com a punição, com a probabilidade de punição. Ou com contingências que no passado eram de punição. Mas ele só tem como perceber que houve uma mudança nessa contingência de punição caso ele se exponha novamente à contingência. E isso realmente é muito assustador para muitos dos nossos terapeutizandos. Então, para mim, respondendo a sua pergunta, o maior desafio é justamente propiciar a mudança de comportamento. Legal, bacana. Eu acredito que isso já está intimamente relacionado com o que você mencionou agora atrás, na quantidade de ocasiões em que os terapeutizandos chegam até nós e nos fazem perguntas, querendo respostas, querendo dicas e sugestões sobre o que eles têm que fazer lá fora. E, de uma certa forma, Sim. Isso caracteriza uma possível esquiva já. Sim, porque quando ele pede para a gente o que eu devo fazer, ele está se esquivando da responsabilidade pelas escolhas que ele tomou. Ou seja, caso ele tome um curso de ação recomendado pelo terapeuta e esse curso de ação se frustre, dê errado, a responsabilidade não é dele. A responsabilidade é do terapeuta. Ou seja, o fracasso ele vai ter sua função aversiva diminuída justamente porque vai poder ser atribuído ao terapeuta. Então, quando você diz para um terapeutizando o que ele deve fazer, na realidade você está diminuindo muito a possibilidade dele aprender a decidir. E aprender a decidir, gente, ao contrário do que dizem os livros de terapia comportamental tradicional, não é aprender a balancear prós e contras. Isso aí é trivial. Qualquer pessoa letrada é capaz de fazer. Isso é bobo, é ingênuo. Na realidade, aprender a decidir é aprender a entrar em contato com o próprio erro, a entrar em contato com o próprio fracasso e aprender
que o erro do seu comportamento ou o fracasso do seu comportamento não te define. Não é porque essa sua tentativa fracassou agora que todas vão fracassar, que você é um fracassado. Então, aprender a decidir significa mais do que nunca conseguir suportar o mau resultado. Excelente, excelente. Bom, acredito que também entramos aí na outra pergunta aí, né? Que papel o psicoterapeuta comportamental pragmático deve assumir? Ou seja, quais desafios esse psicoterapeuta deve aprimorar? Tá, então, em primeiro lugar, eu vou falar primeiro do papel que o psicoterapeuta pragmático ele exerce e características pessoais dele. Já que a sua pergunta dá margem para essas duas coisas. Legal. Primeiro, ele simplesmente, a minha ideia principal para o papel do psicoterapeuta pragmático é propiciar mudanças. É criar condições para que as mudanças do comportamento do terapeutizando ocorram. Então ele vai apresentar estímulos. Vai apresentar estímulos que vão ter o potencial de gerar autoconhecimento. Não só gerar autoconhecimento, Hollenberg, como também criar condições para que ele aprenda a analisar o próprio comportamento sozinho, sem a sua ajuda. Então, uma coisa que me deixa muito gratificado é quando os terapeutizandos começam a adivinhar minhas perguntas. Ele fala assim, nossa, eu sabia que você ia me perguntar isso. Né? Ou quando ele me fala assim, nossa, eu me deparei com tal situação, eu fiquei na dúvida do que fazer. E aí eu parei para pensar, o que o Guto me perguntaria? E aí ele começa a se fazer as perguntas que você faz. Para quê? É uma pergunta que eu adoro fazer. Para que eu quero isso? Isso é para mim ou é para os outros? Até que ponto isso é uma mudança de padrão? Até que ponto isso é uma repetição do que eu faço a minha vida inteira? Então ele começa a se fazer essas perguntas. E a partir desse momento, você vai saindo de cena. A ideia do terapeuta pragmático é que ele se torna desnecessário. É que nem aquele bom juiz de futebol. O bom juiz de futebol é aquele que a gente não fala o nome dele. É essa a ideia do terapeuta pragmático, que depois de um tempo de terapia, isso vai variar de terapeutizando para terapeutizando, é óbvio, mas que ele se torne dispensável, porque a ideia é gerar um terapeutizando que seja independente, autônomo, que consiga descrever as contingências, que consiga decidir, certo? Ao mesmo tempo, para um terapeuta conseguir ser um terapeuta pragmático, olha que curioso, ele vai ter que abrir mão do controle. Ele vai ter que estar preparado para abrir mão do controle. Ele vai ter que sair do lugar do suposto saber. Ele vai ter que ter humildade. Ele vai ter que ter muita paciência. Muita resistência à frustração, porque as coisas não vão acontecer no tempo dele. Porque se eu quero um terapeutizando autônomo, que conduza a sua terapia, isso tem que ser no tempo do terapeutizando. E não forçado a barra pelo terapeuta. Certo? Porque se você impõe um tempo para as mudanças, para o seu terapeutizando, você está restringindo a liberdade dele. Então você vai tentar criar condições para que isso aconteça e tem que estar preparado para as coisas não acontecerem no seu ritmo, e sim no ritmo terapeutizando. Por outro lado, o terapeuta pragmático ele também precisa ser cético, ser malicioso, muito atento. E entender bastante de análise do comportamento. É óbvio, porque ele é um modelo fundamentado nos princípios da análise do comportamento. Né? Fundamentado nos princípios filosóficos do behaviorismo radical. Então não tem como você ser um terapeuta pragmático se você não entende análise do comportamento. É óbvio que você não precisa ser um expert em análise do comportamento, um mestre, doutor, nada disso. Mas pelo menos entender da análise do comportamento é fundamental. Porque esse é o nosso modelo explicativo do comportamento. Né? Então, o terapeuta ele tem que ter análise do comportamento, ele tem que ter um ouvido cético, estar muito atento, porque nossos terapeutizandos, eles vão se esquivar. Sim. E não é porque eles são ruins, não é porque eles estão manipulando, não. Simplesmente porque certas consequências são aversivas.
certas respostas de autoconhecimento são doídas. Quem está disposto a admitir que está sendo covarde? Quem está disposto a admitir que está sendo cruel? Quem está disposto a admitir que está sendo irresponsável ou machista? Né? E, obviamente, o autoconhecimento, ele envolve, você tem que entender que o autoconhecimento é na linguagem cotidiana para o nosso terapeutizando. Então, ele vai começar a perceber características em si próprio que ele repulsa. Né? Que ele tem repulsa. E isso é doído muitas vezes. Então, ele vai emitir respostas de esquiva, evitando, assim, essas respostas de autoconhecimento. Tá? Então, o terapeuta pragmático ele tem que estar muito preparado para colocar em extinção essas respostas de esquiva. Estar atento quando elas forem acontecer e, ao mesmo tempo, colocar esse comportamento em extinção. Eu sei que muita gente que fica assustada com esse modelo. Será que eu dou conta? E é o que eu digo, assim, quem tenta dá conta. Assim, quem se empenha, quem se esforça em aprender, quem tenta fazer esse modelo dá conta e tem bons resultados. Mas, sem dúvida alguma, é um modelo de terapia que é exigente para o terapeuta. Com certeza. Legal. Bom, eu vi naquele artigo que você havia feito, o Guto, regras versus autorregras. Que tipos de regras é mais eficaz na modificação do comportamento? Né? E eu pude confirmar boa parte das minhas expectativas que eu li lá. E aí eu queria saber se existem outras pesquisas sendo desenvolvidas na área, principalmente sabendo aí que você é um orientador de mestrado também. Eu tenho conduzido agora pesquisas em clínica. Uma delas é relativa justamente ao comportamento intraverbal do terapeutizando. Né? Então, o que são respostas intraverbais? Então, vou dar a definição clássica, né, que é uma resposta verbal sobre o controle de estímulo verbal, sem correspondência ponto a ponto entre o estímulo e a resposta. Agora eu vou explicar o que isso quer dizer. Né? Que são aquelas frases prontas, aquelas frases de efeito, né, aquelas respostas automáticas. Então, quem já tem um pouquinho de traquejo, quem atendeu várias vezes, já viu o terapeutizando falando meio que uma fala vazia, aquela respostinha pronta, aquele discurso sempre meio repetitivo, né? Aquela coisa que a gente vê muito em Facebook, a gente vê muito pessoal do Big Brother falando, quer ver? Um ótimo exemplo de intraverbal você vê o pessoal do Big Brother conversando. Então, um monte de frase pronta, de efeito para ganhar seguidor. Na verdade, o terapeutizando não fala para ganhar seguidor, mas ele fala. Isso é mantido pela admiração do terapeuta, pelo respeito do terapeuta, são reforçadores generalizados, e, ao mesmo tempo, evitam a apresentação de estímulos aversivos pelo ouvinte. Então, vamos pegar o exemplo lá do Rodolfo, falou assim, não, eu não sou racista, é que eu não fui educado, eu não tive a oportunidade de aprender, porque eu sou um chucro, mas as pessoas têm que ter paciência para explicar. São intraverbais. Não são tatos. Falta ele não estar descrevendo que controla o comportamento dele. Certo? Provavelmente porque admitir que é machista, racista, vai ser passível de punição naquela comunidade verbal. Ainda mais nesse contexto agora. O terapeutizando faz isso com uma frequência muito alta. Então, um orientando meu, ele está investigando como o questionamento reflexivo e as perguntas surpreendentes, perguntas reflexivas, podem enfraquecer esses comportamentos intraverbais e aumentar a frequência de tatos, que são descrições acuradas de contingências. Entendeu? Então, ele está investigando estratégias verbais de como enfraquecer essas respostas intraverbais e fortalecer a emissão de tatos que vão ser muito mais úteis, tanto para gerar o autoconhecimento, como para o terapeuta fazer as análises funcionais. Outra pesquisa que eu tenho feito é a correspondência verbal entre que o terapeuta estagiário conta para o terapeuta e aquilo que ele faz dentro do consultório. Ou a correspondência verbal, usando aquele sistema lá do Denis Aminiani, o Syncity, entre o que o terapeuta diz que ele deve fazer dentro do consultório e o que de fato ele faz. Qual a correspondência disso? Exatamente, da correspondência verbal entre o que prega a abordagem que você diz seguir e de fato o que você faz dentro do consultório. Então, para a gente ter uma noção do que está sendo feito dentro do consultório. Então, eu tenho desenvolvido algumas pesquisas em clínicas
E também essa que você se referiu, foi feita para investigar comportamentos-alvo relatados, ou seja, aqueles comportamentos que acontecem fora da sessão. Eu estou orientando uma monografia para investigar o efeito sobre comportamentos-alvo emitidos, ou seja, aqueles que acontecem na relação terapêutica. Então, comparando regras versus autorregras dos comportamentos-alvo emitidos. Então, em geral, são pesquisas de processo, ou seja, tentar estabelecer uma correlação entre aquilo que acontece dentro do consultório e as mudanças no comportamento do terapeutizando. E também testando alguma das hipóteses da psicoterapia comportamental pragmática. Legal, bacana. Você mencionou aí também, pessoal, para quem não conhece, este modelo de intervenção, ele tem uma ferramenta básica, né? Se assim eu poderia dizer, seria o questionamento reflexivo. Daria para falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo aí, do que se trata essa ferramenta? Então vamos falar um pouquinho do questionamento reflexivo. Então vocês estão lembrando, quem está acompanhando desde o início da live, viu que quando eu estava falando da criação da PCP, eu me impus um desafio. Eu não posso devolver análises funcionais, eu não posso emitir regras, eu não posso explicar para o meu terapeutizando o que ele está fazendo, o que ele tem que fazer diferente. Opa, mas o que eu vou colocar no lugar? Eu tenho que colocar alguma coisa no lugar, porque isso é importante. Uma vez que não sou eu que manipulo as contingências que acontecem fora do consultório, quem manipula é ele, então as regras são importantes. E muitos dos nossos terapeutizandos chegam ao consultório emitindo regras que não descrevem de uma maneira precisa as contingências de controle dos comportamentos deles. Ou seja, eles acham que se comportam por uma razão, mas se comportam por outra. Ou eles têm algumas formas que eles acham que eles devem viver, que vai fazer com que eles sejam felizes. Tipo, eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando eu emagrecer. Quando melhorar a minha ansiedade, aí eu vou procurar emprego, vou poder procurar emprego. Que são regras inacuradas, são regras que descrevem de uma maneira inacurada a contingência. Então, sem dúvida alguma, a gente tem que ter um jeito de modificar essas regras. A gente tem que ter um jeito de gerar autoconhecimento. Só que, quem quiser ler aquele meu texto, Medeiros 2010, eu discuto extensamente quais são os problemas de você fazer isso por meio de regras, além daqueles que eu falei hoje já. Então, eu criei um procedimento chamado questionamento reflexivo. Obviamente, eu fazia esse procedimento antes de eu dar um nome para ele. Né? Depois eu criei o nome para ele da mesma maneira que aconteceu com a PCP. E esse procedimento, primeiro, ele tinha que funcionar apenas por base de perguntas. Que a ideia era que passasse para o terapeutizando a impressão que o terapeuta queria saber mais sobre um assunto. Queria entender melhor uma situação. E não que necessariamente o terapeutizando quisesse chegar a algum lugar. Então, o primeiro ponto do questionamento reflexivo ele é feito por meio de perguntas. Mas as perguntas, na psicoterapia comportamental pragmática, elas têm várias funções. E uma delas é reforçar a resposta verbal do terapeutizando. E como é que você reforça com uma pergunta a resposta verbal do terapeutizando? Você pergunta acerca do que ele está falando. Então, todo mundo já passou por isso. Você está contando lá, nossa, assisti uma live super legal do Hollenberg com Guto, não sei o quê, bababá. Aí você está contando isso para alguém, aí a pessoa que você está contando para ela, mas aí, quem você acha que vai sair do Big Brother? Então, ou seja, quando uma pessoa ela não te pergunta nada acerca do que você está falando, a probabilidade de você continuar falando aquilo ali para ela reduz muito. Então, o questionamento reflexivo, para ele parecer um diálogo mais natural, a ideia é que nós façamos perguntas acerca do que o nosso terapeutizando está falando. Certo? Nós só podemos perguntar aquilo que ele falou. Porque se a gente pergunta sobre outra coisa, além da gente não estar reforçando o comportamento falante dele, a gente está impondo o que a gente quer falar. E não respeitando o que ele está falando. Sim. Certo? Então questionamentos reflexivos são feitos por meio de perguntas. As perguntas têm que ser encadeadas no que ele está falando. E as perguntas têm que ser abertas, como eu já falei. Porque as perguntas fechadas podem ser muito indutivas. E gerar uma quebra na correspondência verbal. Então, tem que ser feito por perguntas abertas, perguntas encadeadas no que ele está falando. E, obviamente, tem que fazer com que ele descreva as contingências. Legal. Que ele descreva
as consequências do comportamento dele, e aí tem várias perguntas. O que acontece quando você age assim? Como é que as pessoas reagem quando você faz isso? Como é que você gostaria que elas reagissem? Como é que você o que você esperava que ela fizesse nessas situações? Com quem você fala assim? Com quem você não fala assim? Qual que é a diferença entre essas pessoas? Como é que você se sente quando reage desse jeito? Então você vai começar a fazer diversas perguntas encadeadas na faloterapeutizando para que ele consiga verificar a relação entre o seu comportamento e as variáveis de controle do ambiente. Certo? Então, o questionamento reflexivo ele é um procedimento destinado a gerar descrições de contingências, tanto do próprio comportamento dele, quanto do comportamento das pessoas com as quais ele se relaciona. E ele é um procedimento que é feito por meio de perguntas abertas. E aí que vem um ponto interessante, porque se você perguntar para um terapeutizando o que te faz agir assim, é provável que ele não saiba a resposta. Ou que ele deu uma resposta que não necessariamente descreve com precisão o que o leva a se comportar assim. Ele acha que se comporta assim por uma razão, mas é por outra. Né? Então, o questionamento reflexivo ele tem como meta oferecer o que Skinner chama de estimulação suplementar. Isso. Então, quando você faz essas perguntas em sequência, as respostas dele, elas vão fornecendo uma estimulação suplementar, ou seja, vai trazendo mais informações, mais elementos de estímulos, que quando no final do questionamento reflexivo você faz a pergunta, então, o que te leva a agir assim? Ele já vai ter muito mais condições de responder. Com certeza. Certo? Então, esse é, assim, em linhas gerais, é assim que funciona o questionamento reflexivo. Na bio do meu Instagram, pessoal, tem um link para um Google Drive com diversos textos sobre a PCP e tem lá um texto teórico de 2020, um capítulo de livro teórico de 2020, explicando direitinho como é que é o questionamento reflexivo. Agora, é óbvio, para você aprender a fazer questionamento reflexivo, você vai ter que se desafiar da mesma maneira que eu me desafiei. Recomendo ler o texto, recomendo ler aquele lá estudo de caso sobre dor de cabeça, psicossomática e tal, para você ver exemplos de questionamento reflexivo. Aquele meu texto de 2010 também tem alguns exemplos de questionamento reflexivo. Fazer os cursos da Pragmática, assistir essas lives, né? Mas a principal maneira de você aprender a fazer o questionamento reflexivo é você tentar fazê-lo. E o comportamento do seu próprio terapeutizando vai modelar o seu comportamento de terapeuta. Com certeza, legal. Teve um participante aqui, o Vitor, né, fez uma pergunta. É o mesmo do questionamento socrático? Não, tem uma diferença. Quer falar um pouquinho para nós? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, Vitor. Existia já uma técnica na psicologia cognitiva, na terapia cognitiva, que era o questionamento socrático. E, de fato, se você pensar em termos de metas, são parecidos. Né? E, em linhas gerais, ou seja, por meio de perguntas e não por meio de afirmações, que você vai levar no caso do seu paciente, a ter uma interpretação diferente da vida. Né? A interpretar o que ele vive, o comportamento das pessoas de uma maneira diferente, porque a interpretação e a percepção para a psicologia cognitiva é um elemento fundamental na causalidade do comportamento. Então, se você quer mudar o comportamento, você tem que mudar percepções e interpretações. E o questionamento socrático ele tem essa meta, que, traduzida para uma linguagem comportamental, é mudar regras, que é muito parecido, certo? Só que o questionamento socrático ele é um procedimento muito mais ostensivo do que o questionamento reflexivo. Porque ele não tem essa preocupação de encadear as perguntas. E as perguntas serem baseadas naquilo que o cliente está falando. Não tem problema nenhum fazer perguntas fechadas. Não tem problema nenhum nem o terapeuta falar com o tipo, não concordo com o que você está dizendo. Ou o que você está dizendo não faz sentido por causa de A, B, C e D. Ou seja, o questionamento socrático ele não envolve apenas perguntas, ele permite um feedback do terapeuta. Ele permite afirmações, ele permite perguntas fechadas. E reforçamento arbitrário. Então, nesse sentido, por mais que ele tenha uma lógica de funcionamento parecida, ele tem, na prática, ele é bem diferente do questionamento reflexivo. Legal. Pessoal, assim como o Guto falou, lá
na bio do Instagram da Pragmática, e tem lá o link, tá? Então vocês fiquem à vontade para seguir lá, acompanhar o trabalho dele. Tem muitos textos lá, eu já li, acho que boa parte deles lá, se não todos. A Pragmática tem oferecido constantemente cursos, inclusive dia 24 agora, né, Guto? Para quem entrou depois Isso. aí, vai ter um curso de relações amorosas, né? E o Guto vai trazer para a gente aí como que ele vai abordar isso com as intervenções pragmáticas. Então, vale muito a pena, eu tenho acompanhado. E, sem sombra de dúvida, é você, de fato, praticar, se envolver com tudo isso, para você ir aprimorando aí as suas habilidades terapêuticas. Eu quero abrir espaço aqui também para perguntas. Se tiver algum participante que queira fazer aí alguma pergunta, algum psicólogo, psicóloga, alguém que esteja de fora também nos assistindo, fica à vontade, gente. Ver se tem algum que passou aqui. Hollenberg, eu vou pedir que você fique atento ao tempo. Isso. Tá? Que 9 horas eu tenho que sair. Ok, beleza. Aí você me avisa aí, por favor, tá bom? Perfeito. Teve um aqui da... Não. Legal, a Jéssica está aqui agradecendo. Obrigado pela participação, Jéssica, sem sombra de dúvidas. Encorajo você a acompanhar o trabalho aí do professor Guto. O Vitor colocou aqui: a liberdade nos condena a ser livres. Seria viver sem ter a oportunidade de mudar a visão do nosso comportamento em relação ao mundo? Seria viver... Rapaz, eu tive dificuldade de entender essa pergunta, viu? Vamos lá. A liberdade nos condena a ser livre. Seria em viver sem ter a oportunidade de mudar a visão do nosso comportamento em relação ao mundo. Olha, o Vitor, o Guto, fica à vontade, se quiser. Tá, eu vou falar um pouco sobre liberdade e PCP, Tá. Que de fato eu tive bastante dificuldade de entender essa pergunta. Mas, enfim, o que nós temos liberdade no sentido de livre-arbítrio, ela é incompatível com o determinismo do behaviorismo radical. Então, pragmaticamente, não faz sentido falarmos em uma liberdade do estilo do livre-arbítrio, em que a pessoa ela acaba decidindo o que ela vai fazer ou não, independente das influências do ambiente. Então, para nós, behavioristas radicais, o comportamento é determinado. Por outro lado, nós humanos exercemos controle sobre o comportamento uns dos outros. E nós podemos fazer isso de uma maneira que diminua a liberdade, ou pelo menos a sensação de liberdade, e modos que favorecem. Então, uma agência controladora, ou seja, indivíduos que têm poder de manipular contingências, manipulam contingências deliberadamente para controlar o comportamento de agências controladas, isso vai reduzir a liberdade. Então, se a gente tem pais muito controladores, que não deixam fazer nada, que tem hora para tudo, que só pode assistir tal coisa, que determinam qual esporte o filho vai fazer, quais línguas o filho vai fazer, em que horários, qual vestibular ele pode prestar, nós temos a família como uma agência controladora e esses filhos como agência controlada. Nesse caso, há uma redução de liberdade. Por quê? Eles vão ter menos alternativas para se comportar. Certo? Eu enxergo a terapia de uma maneira muito similar. Então, dependendo da maneira, o terapeuta ele é uma agência de controle, o terapeutizando é um agente controlado. Então, dependendo da maneira como o terapeuta tenta controlar o comportamento do seu terapeutizando, ele vai diminuir a liberdade. Então, quando o terapeuta ele pune, ele repreende, ele critica, ele vai restringir a liberdade do terapeutizando. Ou seja, porque esse terapeutizando vai deixar de fazer coisas que ele faria, porque se fizer vai ter punição. Ele vai passar a fazer coisas que ele não fazia, porque se ele não fizer, vai ter estímulo aversivo, reforçamento negativo. Mesma coisa com reforço arbitrário. Ele vai fazer isso porque no passado o terapeuta ficou feliz quando ele fez. Isso gerou o agrado do terapeuta. Certo? Então, ele pode passar a fazer coisas que ele não fazia.
porque isso produz o reforçamento arbitrário do terapeuta. E mais, quando o terapeuta diz para ele o que ele deve e o que ele não deve fazer, mais que nem os pais, eles estão reduzindo claramente a sensação de liberdade terapeutizando. Então, em PCP, uma meta fundamental é aumentar a liberdade, diminuindo esse tipo de controle que eu chamo de controle ostensivo. Bem, não sei se eu respondi a sua pergunta, acho que ela foi profunda demais para mim, mas enfim, eu espero ter, com esse gancho, ter dado as informações aí úteis para vocês. É interessante que isso que você falou, né? Quando os pais se comportam dessa forma, quando chega lá na adolescência, querem que os filhos aprendam a tomar decisões, né? Exatamente. Ou saibam estudar sozinhos, ou consigam escolher suas próprias roupas, saiam de casa antes dos 45 anos, né? Exato. E, de fato, que é um problema sério. Inclusive, eu descrevo uma coluna no Jornal de Brasília, online, quem tiver interesse de ler. São vários textos sobre temas da psicologia, mais em linguagem cotidiana, para o leigo. E esse um dos textos que eu escrevi foi por que eles não querem sair de casa, junto com a Patrícia Demoli, né? Que justamente, que é a minha sócia na Pragmática Psicoterapia e Curso, que é justamente fatores que levam os filhos a ficarem em casa até muito mais tempo do que os pais gostariam. Ou não, né? Vai saber. Com certeza. Bom, eu acredito que o nosso tempo está aproximando aqui do fim, aqui, né? Alguém tem mais alguma pergunta, né? Se tiver, vamos ter que dar um jeito de responder depois aí, porque nós temos um tempo a cumprir aqui. Eu quero agradecer aqui imensamente o professor Guto por se disponibilizar aí, trazer essa discussão para nós aqui, foi muito esclarecedora. Para as pessoas neófitas que estão conhecendo agora, eu encorajo, né, vocês buscarem aí mais informações lá no Instagram da Pragmática e estarem se envolvendo com o assunto aí para vocês adquirirem aí mais autonomia e competência nessa modalidade de intervenção. Muito bacana. Eu tenho apreciado bastante utilizar isso na clínica, então tenho só a agradecer aí. Então, obrigado, professor. Obrigado a todos os participantes. Gostaria de deixar algum recado, Guto, para o pessoal? Eu queria só me despedir e agradecer mais uma vez o convite, Hollenberg, essa parceria aí. Foi bom bater esse papo contigo nessa noite de terça-feira. Então, convidar vocês para seguir o meu Instagram pessoal, o Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Quem tem interesse em comportamento verbal, seguir o meu canal, se inscrever no meu canal do YouTube, né, que também tem vários vídeos sobre outras lives sobre PCP e sobre comportamento verbal. Né, quem tiver interesse em aprender mais sobre esse assunto. E também convidar vocês para fazer o nosso curso, que vai acontecer, né, sem ser esse sábado próximo, sobre relações amorosas e a psicoterapia comportamental pragmática. Certo, gente? Muito obrigado, Hollenberg. Obrigado quem ficou assistindo aí a gente. Que a força esteja com vocês, moçada. Valeu, Guto. Obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela participação de vocês.